Abrão, 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 saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Este é o princípio da história do Pai de todos os que creem em Deus. Um chamado de fé que se estendeu ao seu filho Isaque, o neto Jacó, aos 12 patriarcas, e que alcançou toda uma nação. Na antiga aliança, esta fé forjou a vida de homens e mulheres. Moisés, Josué, Gideão, Rute, profetas, reis e rainhas, plebeus, sacerdotes e até uma prostituta. Uma história de fé, vivida ao longo dos séculos e que encontrou o coração de 12 homens nas praias da Galileia. Homens que viram, na pessoa do Messias, o verdadeiro significado da fé. A fé da igreja primitiva, que conheceu milagres extraordinários, curas e libertações, que firmada nesta fé, enfrentou leões, perseguições, açoites e morte. Mas a semente da fé, semeada e regada com sangue de mártires, germinou, cresceu e se fez viva no corpo de Cristo, a Igreja. Igreja esta, que passou por tempos tenebrosos, períodos de densas trevas e ataques ardilosos do inferno, na intenção de destruí-la. Mas ela resiste na fé, e tem na figura de homens que não amaram suas próprias vidas, um exemplo que jamais será esquecido no período de extrema frieza espiritual. Homens como Moody, Finney, Wesley e Lutero. Este, que tomado por um espírito de inconformação, crava nos portões do castelo de Wittenberg uma de suas 95 teses. Somente a fé. Fé que após séculos chegou até nós. Década de 60. Março de 64. Inicia-se a ditadura militar. Crise política e tensões sociais aumentavam a cada dia nas ruas do país. Em meio a este cenário, um jovem na cidade de São Paulo ouve também uma voz. Doriel, 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 saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim partiu Doriel de Oliveira, como o Senhor lhe tinha dito. Tendo sua esposa missionária Ruth Brunelli como companheira, aliou-se aos primeiros soldados, homens e mulheres, que doaram suas vidas pelo Evangelho, os pioneiros da fé.
Estes enfrentaram prisões, apedrejamentos, perseguições, e assim nasceu a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, a casa da bênção de Deus. Montes, oração, vigílias, evangelismo, trabalho, muito trabalho, mas principalmente a fé. Fé que fez com que este evangelho fosse levado a todos os estados do Brasil e a outras nações. Campos missionários foram desbravados, cidades conquistadas, estados inteiros inflamados por aqueles que teriam seus nomes registrados na história. Nos pés cansados e na voz rouca, estes incansáveis pioneiros levaram e ainda levam às multidões a mensagem simples que transforma vidas. Somos um povo de fé. Vivemos e trabalhamos pela fé. Ela é o nosso escudo. Pela fé vivemos, nos movemos e existimos. E em pleno século XXI, mais uma vez, se faz ouvir uma voz. Jair, 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 saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Assim partiu Jair de Oliveira, como o Senhor lhe tinha dito. Tendo sua esposa missionária Graça como companheira, aliando sua visão a uma nova geração que se levanta na casa da bênção, se propõe a viver os melhores dias do seu ministério apostólico. Jovens pastores, líderes dispostos a seguir os passos de fé de seus pais espirituais, influenciados pelo fogo que arde no coração de seu apóstolo, decidem chegar onde eles não chegaram, fazer o que ainda não foi feito, firmados nas palavras de Jesus, que diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores farão. E honrar o legado que lhes foi deixado. Viver por fé, não por vista. Uma fé capaz de abrir os mares rumo à terra da promessa.